Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Tenha uma mente que vence Satanás. Sermão 2172, pregado na noite de quinta-feira, 2 de agosto de 1890, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1, 22. Isso quer dizer que, em meio a essa provação e sob toda essa tentação, Jó permaneceu fiel a Deus. Durante todas as perdas de seu patrimônio e a morte de seus filhos, ele não falou de maneira indigna. O texto fala admiravelmente de tudo isso, e foi um grande tudo. Alguns de vocês têm muitos problemas, mas o que são eles em comparação com os de Jó? Suas aflições são montanhas pequenas contrastadas com os Alpes do luto do patriarca. Tudo isso. Ele foi subitamente reduzido de um nobre a um pobre, de um homem de grande riqueza a uma pessoa em absoluta pobreza, de um pai feliz a um enlutado sem filhos. Quem pode medir ou compreender tudo isso? No entanto, em tudo isso, Jó não pecou. Aqui estava o triunfo de um espírito gracioso. Queridos amigos, se Deus pôde sustentar Jó em tudo isso, você pode ter certeza de que Ele pode sustentá-lo. Busque-o por esse apoio divino. Tudo isso, neste verso, também se refere a tudo o que Jó fez, pensou e disse. Ele estava cheio de dor e tristeza. Rasgou suas vestes e raspou a cabeça. Elevou sua voz ao Senhor, seu Deus, mas em tudo isso, Jó não pecou. Ele agiu, pois era um homem de ação, um homem de mente sensível e poderosa, um homem de energia poética que não podia deixar de expressar suas emoções em símbolos marcantes. Mas, em tudo isso, Jó não pecou. É muito importante dizer isso de um homem quando vemos no auge da provação. Se, com paciência, ele pôde possuir sua alma quando todas as flechas da aflição o estão ferindo, ele é realmente um homem de Deus. Que possamos viver de tal maneira que possa ser dito de nós no final: em tudo isso, ele não pecou. Ele nadou através de um mar de problemas. O rolo da história de sua vida é escrito dentro e fora com lamentações. Mas em tudo isso, ele não desonrou o nome do seu Senhor. Ele fez e disse muitas coisas, mas em todas elas foi paciente, resignado, obediente e nunca pronunciou uma palavra rebelde. Pensemos no maravilhoso caso de Jó de maneira prática, desejando que o Espírito Santo nos torne semelhantes a ele. Nosso primeiro ponto será: em todos os nossos assuntos, a coisa principal é não pecar. Não está escrito: em tudo isso, Jó nunca foi difamado, pois ele foi difamado por Satanás na presença do próprio Deus. E logo em seguida, foi falsamente acusado por homens que deveriam tê-lo confortado. Você não deve esperar, querido amigo, que passará por este mundo e terá dito de você no final: em tudo isso, ninguém nunca falou contra ele. Ouvi falar de um homem, ele era um homem que nunca teve um inimigo. Arrisquei acrescentar: ou um amigo. Aquele que nunca teve um inimigo não tem amigo. Aqueles que conquistam amantes zelosos são quase certos de chamar e atrair adversários intensos. Um homem que é tão insípido que nunca ofende é quase certo de ser igualmente insípido na outra direção. O dissimulado pode escapar pelo mundo sem muita censura, mas raramente será assim com um homem de Deus de corpo inteiro. Porque ele não é do mundo, o mundo o odiará. O bendito e santo Senhor Jesus foi difamado ao máximo. Deus, o sempre bendito, foi ele próprio difamado no paraíso por um velho servo que se tornara uma velha serpente. Portanto, não se surpreenda
se você também for difamado. Passar pela vida sem calúnia não é algo a ser esperado, mas é ansiosamente desejado que possamos passar por cada fase de alegria ou tristeza sem cair em pecado. Também não é o ponto principal buscarmos passar pela vida sem sofrer, uma vez que os servos do Senhor, os melhores deles, são amadurecidos e suavizados pelo sofrimento. Amós, o pastor, era um esmagador de figos sicômoros, um tipo de figo que nunca amadurecia na Palestina, a menos que fosse golpeado com uma vara e assim fosse esmagado. Temo que haja muito poucos dos piedosos que amadurecerão completamente sem aflição. A videira produz poucos frutos, a menos que faça amizade com a faca e seja rigorosamente podada. Receio que muito fruto raramente virá sem muita tribulação. Um caráter elevado poderia ser produzido, suponho, pela prosperidade contínua, mas isso foi muito raramente o caso. A adversidade, por mais que possa parecer nosso inimigo, é nosso verdadeiro amigo, e depois de um pouco de conhecimento com ela, a recebemos como uma coisa preciosa, a profecia de uma alegria vindoura. Não deve ser nossa ambição percorrer um caminho suave, sem espinho ou pedra. Em vez disso, devemos perguntar: deve Simão carregar a cruz sozinho e todos os outros ficarem livres? Não há uma cruz para todos e há uma cruz para mim também. Queridos amigos, acredito também que não deve ser nossa ambição passar pelo mundo sem tristeza no coração. É verdade que a tristeza do coração é pior do que o sofrimento corporal. Quem pode suportar um espírito ferido? No entanto, algumas pessoas parecem suportar terríveis problemas sem muito sentimento. São pessoas com corações endurecidos, de coragem forte, de pele grossa. E realmente, às vezes, invejei-os e quase orei para perder essa sensibilidade que causa medo. Mas seria uma bênção muito duvidosa. Precisamos ser sensíveis para sentir o toque mais leve da mão de Deus. Não sejais como um cavalo ou como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca é segurada com cabrestos e freios, para que não se afastem do caminho. O apóstolo diz: por um pouco de tempo, se necessário, sereis contristados por várias provações. Muitos leem como se houvesse uma necessidade para a provação, e de fato há. Mas a necessidade na passagem tem referência à tristeza. Se você pode suportar a provação sem nunca estar triste, mal é uma provação para você. A dor de uma ferida purifica o mal. É a dor da dor. É a picada da vespa que funciona efetivamente no coração. Se não sentimos dor sob a vara, qual é o uso dela para nós? Portanto, eu não quero que você peça para ser mantido longe da tristeza da alma, mas eu quero que você ore 7 vezes ao dia, do fundo do seu coração: Senhor, mantém-me longe do pecado. Que possa ser dito no final de cada um de nós que em tudo isso não pecamos. Lembre-se, se a graça de Deus impedir que nossa aflição nos conduza ao pecado, então Satanás é derrotado. Satanás não se importava com o sofrimento de Jó, desde que pudesse esperar fazê-lo pecar. E ele foi derrotado quando ele não pecou. Ele deve ter lamentado por ter tentado Jó, quando descobriu que não conseguia fazê-lo pecar. Acho que ouço o diabo resmungando: devolva-lhe seus camelos, devolva-lhe suas ovelhas, se pela perda delas sua paciência e resignação forem manifestas e cresçam. Se ele não pudesse extrair uma palavra rebelde de Jó, o tentador havia perdido todos os seus esforços cruéis. Sua malícia havia sido gasta sem resultado. Se ele não pudesse fazer o homem bom pecar, nem acusar a Deus de tolo, ele estava derrotado e Deus foi glorificado. Se em meio à sua aflição particular, meu querido amigo, você não cair em pecado, você é mais do que um vencedor sobre aquele que o odeia. O arqui-inimigo voará confundido longe de você, se você for capaz de resistir a ele, enquanto a escuridão cobre sua alma. Se você o vencer em sua hora de tristeza, você vence de fato. Que sua luta com Apolion seja como a de Cristão em O Peregrino, e para você também possa ser erigido o monumento com esta inscrição: o homem lutou tão bravamente como um anjo, fez o demônio voar,
disso um monumento levanto para o mesmo testificar. Se você não pecar enquanto estiver sob o peso de uma grande aflição, Deus será honrado. Ele não é tão glorificado por preservá-lo da aflição, quanto por sustentá-lo na aflição. Ele permite que você seja provado para que sua graça em você seja testada e glorificada. Quando um homem chamado Stanley construiu um farol na rocha de Eddystone, anos atrás, ele disse que tinha certeza de que ele resistiria a qualquer tempestade que já soprara, e ele próprio gostaria de estar nele na tempestade mais feroz que já desceu pelo canal. Aconteceu que ele estava em seu próprio farol uma noite e veio uma rajada tremenda que varreu ele e seu farol completamente, de modo que nunca mais se ouviu falar dele. Ele buscou julgamento e provação porque acreditava em seu trabalho. Deus permite o julgamento porque sabe que sua sabedoria e graça divina nos tornaram capazes de suportá-lo. O farol, que foi posteriormente construído na rocha de Eddystone, enfrentou todo tipo de tempestades, mas resistiu a todas, e por isso o nome do seu construtor é mantido em honra. Assim também nosso Deus é glorificado em cada aprovação e julgamento dos seus santos, quando sua graça os capacita a suportar com paciência. Veja o que a graça pode fazer, que sofrimento pode suportar, que trabalhos pode realizar, diz ele. A graça é como um atleta se apresentando diante do grande rei e de sua corte celestial. Uma nuvem de testemunhas observa as façanhas da fé e nota com alegria como ela realiza tudo o que o Senhor lhe designa para realizar. Ele até entra em conflito com Satanás, o demônio do inferno, e o derrota completamente. E aquele que criou o atleta e o treinou para o conflito é honrado por isso. Se você não pecar em suas aflições, sua resistência à provação trará glória a Deus. Lembre-se, além disso, que se você não pecar, você mesmo não será prejudicado por todas as suas tribulações. Somente o pecado pode prejudicá-lo. Mas se você permanecer firme, mesmo que seja despojado, será revestido de glória. Embora você seja privado de conforto, não perderá nenhuma bênção real. É verdade, pode não parecer uma coisa agradável ser despojado, mas se você logo vai dormir, isso não é de grande consequência. Não é fácil se desfazer da riqueza, mas se isso te liberta de um fardo, a perda se torna um ganho. Um filho de Deus pode ser cortado com faca, mas se isso só remove a madeira supérflua, pode ser de grande benefício para o fruto da árvore. E isso é o mais importante. Se o metal no forno não perde seu ouro, tudo que perde é bem perdido e, de fato, realmente ganho. Embora você possa ser reduzido em circunstâncias, o que importa se você é engrandecido em espírito. Embora você esteja doente em seu corpo, que importância tem se a saúde da sua alma é promovida? Pecar seria terrível, permanecer na santidade é triunfo. Em todas as nossas aflições, que não haja defeito. O Senhor pode nos enviar 1 tonelada de problemas, mas isso será melhor do que 1 quilo de pecado. Não deixe todas as suas orações correrem atrás de livramento da tristeza, mas antes de tudo, ore. Não permita que a iniquidade tenha domínio sobre mim. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a obediência a Ele, e então o livramento será acrescentado a você. É permitido dizer: Senhor, livra-nos de problemas, mas somos ordenados a orar: livra-nos do maligno. Se as provações vierem até nós, mesmo como as que aconteceram com Jó, tudo estará bem com nossas almas, se nossos corações não forem traídos ou conduzidos ao pecado. Agora, um segundo pensamento surge do texto. Em todo tempo de prova, há um medo especial de pecarmos. É bom para o Filho de Deus lembrar que a hora de escuridão é uma hora de perigo. O sofrimento é solo fértil para certas formas de pecado. Por isso, foi necessário para o Espírito Santo dar testemunho de Jó que, em tudo isso, ele não pecou. Parecia que ele deveria pecar, mas ainda assim ele não pecou. E isso é registrado pela inspiração como um fato memorável. Ele ainda manteve sua integridade e se curvou diante da vontade do Senhor. Caros amigos, se vocês estão se aproximando de uma temporada de dificuldade, vigiem e orem para que, ao entrar na prova, não entrem também no pecado.
muitos têm entristecido profundamente seu Deus por causa do que disseram e fizeram na hora da tristeza. Por exemplo, somos propensos a ficar impacientes, murmuramos contra o Senhor, pensamos que nossa aprovação é longa demais, ou que a oração não é respondida quando deveria ser. Se Deus é fiel, por que Ele não se apressa em libertar seu filho? Antigamente, Ele montava num querubim e voava. Sim, Ele voava sobre as asas do vento. Por que seus carros agora estão demorando tanto a chegar? Os pés da sua misericórdia parecem calçados com chumbo. Impaciência e reclamação são pecados que facilmente acometem aqueles que estão sendo severamente provados. Homens são propensos a ter pensamentos amargos de Deus quando Ele coloca a mão na caixa amarga e retira a quinina da tristeza. Dos dois sexos, as mulheres geralmente carregam o prêmio pela paciência, especialmente na doença corporal. Quanto a nós, que somos feitos de uma substância mais grosseira, é uma vergonha que, em geral, sejamos muito impacientes com a dor. Não perdemos nossa paciência, mas mostramos que não temos nenhuma. Jó, em seu primeiro conjunto de provações, não foi rápido em reclamar, pois você já ouviu falar da paciência de Jó, que o Espírito Santo se preocupa em mencionar no Novo Testamento. Até mesmo somos tentados a nos rebelar contra Deus. Já encontrei casos em que palavras rebeldes foram proferidas e até mesmo repetidas. Alguém disse na minha presença: Deus levou minha mãe e nunca vou perdoá-lo. Nunca mais posso pensar nele como um Deus de amor, como fazia antes. Tais palavras causarão mais dor a um filho de Deus do que a própria perda teria causado. Eu ouvi alguém falar de sua filha moribunda, que eu fui chamado para visitar, que ele não conseguia acreditar que Deus seria tão injusto a ponto de tirá-la dele. De fato, ele falou tão rebelde que eu, com toda a gentileza, mas com profunda solenidade da alma, o admoestei que temia que o Senhor o visitasse por tais palavras orgulhosas. Era claro que a filha dele logo morreria, e eu temia que ele próprio morresse, quando o choque viesse, porque ele brigou tão ferozmente com o Senhor. Eu disse a mim mesmo: um filho de Deus não pode falar assim sobre o seu pai sem ser castigado novamente. Aconteceu como eu esperava, e ele mesmo ficou doente. Apesar de triste, não fiquei surpreso. Como podemos nos rebelar contra Deus e esperar prosperar nessa rebelião? Com os obstinados, ele se mostrará obstinado, e descobriremos que mundo de miséria isso nos trará. Pela graça divina, não apenas para ceder porque devemos, mas porque confiamos. Que possamos dizer: é o Senhor, deixe-o fazer o que parece bom a ele. Ante essa tentação, Jó não caiu, pois nesse aspecto ele não pecou. Muitos de nós podemos pecar pelo desespero. Uma pessoa aflita disse: eu nunca mais vou olhar para cima, eu vou ficar de luto todos os dias da minha vida. Querido amigo, por que não ser alegre novamente? As misericórdias de Deus acabaram para sempre? Somos chamados para acreditar sempre. Quem há entre vós que tema ao Senhor, que ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. No escuro é o lugar para a confiança, não para o desespero. Uma criança teimosa provavelmente se causará 10 vezes mais miséria do que a própria vara causaria. Quem ousaria se desesperar quando Deus lhe ordena que confie? Venha, se você é tão pobre quanto Jó, seja tão paciente quanto Jó, e você encontrará esperança, sempre brilhando como uma estrela que nunca se põe. Muitos pecam com palavras de incredulidade. Eu repeti uma ou duas coisas mais que os filhos de Deus disseram, mas Jó não disse nada disso. Ele bravamente disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou para si. Bendito seja o nome do Senhor. As pessoas foram levadas a um tipo de ateísmo prático por sucessivas aflições. Eles argumentaram perversamente: não pode haver um Deus, ou ele não me deixaria sofrer assim. Amado, você não deve falar como os tolos. Tal discurso é pura loucura. Sua boca ficaria muito suja se você assim vexasse o Espírito Santo. Não tenho tempo para acrescentar mais onde tanto poderia ser dito. Que o Senhor nos preserve em tempos difíceis de pecar, seja com o coração, ou com as mãos, ou com os lábios. Observe, em terceiro lugar, que em todos os atos de luto não precisamos pecar. Ouça, você tem permissão para chorar.
Você tem permissão para mostrar que sofre com suas perdas. Veja o que Jó fez. Então Jó levantou-se, rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E em tudo isso, Jó não pecou. A mãe chorou muito por seu filho e ainda assim pode não ter pecado. O luto de uma mãe e o amor de uma mãe são coisas sagradas. Quando se chora por um filho querido, as lágrimas podem não só ser perfeitamente naturais, mas até mesmo santas. O marido lamentou profundamente quando sua amada foi levada dele. Ele estava certo. Eu teria pensado muito menos dele se ele não tivesse feito isso. Jesus chorou. Mas há uma medida na expressão do luto. Jó não estava errado em rasgar sua vestimenta. Ele poderia ter errado se a tivesse rasgado em pedaços. Ele não estava errado em rapar a sua cabeça. Ele teria errado se tivesse arrancado os seus cabelos, como alguns fizeram quando a desesperança os transformou em maníacos. Ele pegou a navalha e raspou a cabeça deliberadamente, e assim não pecou. Você pode usar luto. Os santos fizeram isso em outros tempos. Você pode chorar, pois pode ser uma liberação de suas emoções tensas. Não reprima as enchentes fervilhantes. Uma enchente de lágrimas pode aliviar a inundação de tristeza por dentro. Os atos de luto de Jó foram moderados e adequados, amenizados por sua fé. Eu gostaria que os cristãos não seguissem tanto o caminho do mundo em seus funerais, mas tentassem deixar claro que eles não se entristecem como os outros que não têm esperança. Você pode usar preto desde que não se torne o sinal da rebelião contra a vontade do Senhor. As palavras de Jó, embora muito fortes, eram muito verdadeiras. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Se não dissermos mais do que a verdade, podemos dizê-la se o tom não for de murmuração, embora às vezes fosse melhor ficarmos em silêncio, como Arão, que se calou. Davi disse: não abri minha boca, pois foste tu que agiste. Se não podemos manter um silêncio de ouro, deixe nossa fala ser de prata. Não devemos usar nada menos do que metal precioso. Jó lamentou e ainda assim não pecou, pois lamentou e adorou enquanto lamentava. É isso que eu recomendo a você que está de luto neste momento. Se você precisar cair no chão, adore o Senhor ali. Se o seu coração está abatido, imite os santos que caíram de rosto no chão e adoraram a Deus. Eu acredito que uma das devoções mais verdadeiras, puras, doces e fortes vem de corações que estavam quebrados com a tristeza. Lembre-se então que em atos de luto não há necessariamente nenhum pecado. Quarto, ao acusarmos de maneira insensata a Deus, pecamos gravemente. Jó não pecou, e a frase que explica isso é: nem atribuiu a Deus loucura alguma. Aqui, deixe-me dizer que chamar Deus ao nosso tribunal é um crime grave. Não, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Ai daquele que contende com seu Criador. O Senhor é absolutamente soberano e não presta contas de seus assuntos. Somos tolos, usurpadores, quando pretendemos nos sentar no tribunal do juiz de toda a terra. Em segundo lugar, pecamos ao exigir que entendamos Deus. O que? Deus está obrigado a se explicar para nós? Ameaçamos revoltar-nos a menos que Ele se justifique conosco? Bendito seja o seu nome. Ele é inescrutável e fico feliz em tê-lo assim. Você quer que seu Deus explique suas dispensações? Você não está contente em crer nele? A demanda por explicações é incredulidade. Isso mesmo, estamos nos tornando mais sábios que Deus. Curvemo-nos diante dele sem questionamentos. Ele é Jeová e isso encerra a questão. Ele quer que seus filhos sintam que o que ele quer é sempre o melhor. Curvemo-nos diante de Deus e prostremos nossos desejos, pensamentos e julgamentos diante do seu trono. O que ele faz é sábio, verdadeiro e bondoso. Disso temos certeza. Podemos facilmente atribuir loucura a Deus, mas é melhor não atribuir nada a ele, pois quem somos nós para responsabilizar o Eterno? Acusamos Deus injustamente quando imaginamos que ele é injusto. Ah, disse alguém, quando eu era um mundano, eu prosperava, mas desde que me tornei cristão, tenho suportado muitas perdas e problemas. Você quer insinuar que o Senhor não trata com justiça? Pense por um minuto e se corrija.
Se o Senhor lidasse com você de acordo com a justiça estrita, onde você estaria? Se Ele agora chamasse você para prestar contas de seus pecados e expusesse a espada nua da justiça, o que aconteceria com você? Você estaria desesperado imediatamente e muito em breve no inferno. Nunca acuse o Senhor de uma falha de justiça, pois isso é pecado com extrema gravidade. Alguns, no entanto, fazem acusações tolas contra o seu amor. Como Ele pode ser um Deus de amor se permite que eu sofra tanto? Você esquece aquela palavra: a todos a quem amo, repreendo e disciplino. Porque essa é a expressão no grego: quanto mais o Senhor o ama, mais certamente Ele repreenderá todo o mal que vir em você. Você é tão precioso para Ele que Ele deseja torná-lo perfeito em todas as boas obras para fazer a sua vontade. Deus valoriza você muito, minha irmã, ou você não precisaria ser tão frequentemente triturada na roda para remover todas as suas imperfeições e fazer a joia de sua alma brilhar. Ah, disse o mundano para mim quando eu estava em grande dor e fraqueza do corpo: é assim que Deus trata seus filhos? Então eu estou feliz por não ser um deles. Como meu coração queimou dentro de mim e meus olhos brilharam quando eu disse que eu preferiria uma eternidade de dor como a que eu sofria a estar no lugar daquele homem que preferia o conforto a Deus. Eu senti que seria um inferno para mim ter uma dúvida sobre minha adoção, e qualquer dor que eu pudesse sofrer era uma bagatela enquanto eu soubesse que o Senhor era o meu Deus. Todo filho de Deus, sob tal zombaria, se sentiria extremamente zeloso pela honra do seu Senhor. Amado, estamos dispostos a aceitar o amor divino com todas as possíveis desvantagens que possam estar envolvidas, pois o amor do nosso Pai é um peso de glória, e todas as tristezas do tempo são apenas leves aflições, e duram apenas por um momento. Como é doce ouvir o Senhor dizer: eu te corrijo com amor para refinar o teu ouro, para fazer você finalmente brilhar em minha semelhança. Infelizmente, às vezes, a incredulidade acusa Deus de forma tola em relação ao seu poder. Pensamos que Ele não pode nos ajudar em alguma provação peculiar. Jogue ao vento tais medos. Eles são indignos de nós e desonrosos para o nosso Senhor. Há algo muito difícil para o Senhor. Por meio de inundação e fogo, Ele nos trará em segurança. Podemos ser tão tolos a ponto de duvidar de sua sabedoria. Se Ele é todo sábio, como Ele pode permitir que fiquemos em tanta angústia e afundemos tão baixo quanto estamos? Que tolice é essa? Quem é você para medir a sabedoria de Deus? Um mosquito começará a calcular a luz do sol? Ou uma formiga estimará as colinas eternas? Deve algum animal microscópico, brincando com miríades de outros em uma gota de água, começar a traçar os limites do mar? Quem é você? Quem é você para colocar seu julgamento quanto do Senhor Deus Todo-Poderoso? Menos do que nada, você censurará o infinito? Um verme da poeira, você acusará o poderoso Deus? Esteja longe de você. Jó não fez, pois ele não pecou, nem acusou Deus de tolo, ou de fazer algo sem uma razão toda sábia. Por fim, como tem que terminar rapidamente, passar por grandes provações sem pecar é a honra dos santos. Se formos testados e sairmos dela como nascemos, não precisamos nos envergonhar. E se sairmos dela sem pecar, então a grandeza da aflição aumenta a honra de nossa vitória. Em tudo isso, Jó não pecou. O tudo isso é parte da glória com que a graça o cobriu. Suponha que sua vida fosse toda de facilidades. Suponha que você tenha sido criado com carinho desde a infância. Suponha que você tenha sido bem educado, deixado com uma fortuna suficiente para satisfazer todos os desejos e felizmente casado. Suponha que você esteja livre de doenças, acima das preocupações, do trabalho árduo e do pesar. E então, certamente, você nunca seria notado por sua paciência. Quem já teria ouvido falar de Jó se ele não tivesse sido testado? Ninguém teria dito dele: em tudo isso, Jó não pecou. Somente por sua paciência ele poderia ser aperfeiçoado e imortalizado. Suponha que sua história seja, desde o nascimento, um sofredor, em toda a vida, um lutador, em casa, um lutador, e no exterior, um soldado e um portador da cruz.
e apesar de tudo isso, cheio de alegria e paz, através de uma forte crença, testado até o limite, mas encontrado fiel. Nessa crônica há algo que vale a pena lembrar. Não há glória em ser um soldado que dorme num colchão de penas, um homem adornado com uniformes esplêndidos, mas nunca embelezado por uma cicatriz ou enobrecido por uma ferida. Tudo o que se ouve sobre tal soldado é que seus esporões tilintam no pavimento enquanto ele caminha. Não há história para esse cavaleiro de carpete. Ele é apenas uma almofadinha. Ele nunca cheirou pólvora em sua vida, ou se cheirou, pegou seu frasco de perfume para matar o odor ofensivo. Bem, isso não será um show na história das nações. Se pudéssemos escolher e fôssemos tão sábios quanto o Senhor, escolheríamos as aflições que Ele nos designou e não pouparíamos a nós mesmos uma única dor. Quem quer ficar remando em uma lagoa de patos por toda a vida? Não, Senhor. Se o Senhor me mandar ir sobre as águas, deixe-me lançar-me no mar profundo. Aqueles que são elevados aos céus pelas ondas e depois descem novamente aos abismos quando o oceano se abre, estes veem as obras do Senhor e seus maravilhosos feitos nas profundezas. O desconforto e os perigos nos fazem homens e então não lidamos mais com coisas infantis, mas com assuntos eternos. Se não tivéssemos problemas, acabaríamos ficando sem palavras para falar. Mas agora estamos armazenando incidentes que valem a pena contar a nossos irmãos e irmãs quando nos juntarmos ao circo familiar diante do trono. Almas provadas podem testemunhar da infinita misericórdia e amor de Deus que os ajudou e os libertou. Dê-me uma vida interessante, afinal de contas. E se ela for para ser interessante, então deve ter sua parcela completa de problemas, como a de Jó. Então será um céu ouvir o veredicto do grande juiz. Em tudo isso, meu servo não pecou. A honra de um cristão, ou melhor, a honra da graça divina de Deus em um cristão, é quando agimos de tal forma que obedecemos em detalhes, não esquecendo nenhum ponto do dever. Em tudo isso, Jó não pecou, nem em pensamentos, palavras ou ações, nem mesmo no que ele não disse e não fez. Em tudo isso, Jó não pecou. Temos a tendência de decidir nos fecharmos em nosso próprio quarto e nunca mais sair para o mundo novamente, ou tentar falar ou agir de novo. Certamente, isso seria um grande vazio e uma mancha em nossas vidas. Não, não, não. Não devemos dizer, não falarei mais em nome do Senhor. Continue falando, continue agindo, continue sofrendo. Supere a onda, cristão. Nade para outra margem e que a infinita misericórdia de Deus seja vista em levá-lo até lá. Encha a sua vida com ação e adorne-a com paciência, para que seja dito, em tudo isso, ele não pecou. Que Deus nos conceda uma obediência detalhada, um seguimento do Senhor plenamente, uma realização perfeita dos pontos minuciosos do serviço. Eu sinto que devo acrescentar isso. Enquanto li o verso, ele parecia muito seco para mim, e então o molhei com uma lágrima. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu tolice a Deus. E ainda assim, eu, que tenho sofrido tão pouco, tenho pecado frequentemente e temo, em momentos de angústia, tenho acusado a Deus tola e injustamente. Queridos amigos, isso não é verdade para alguns de vocês. Se for, deixe suas lágrimas seguir as minhas. Mas a lágrima não lavará o pecado. Corra para a fonte cheia de sangue e lave ali os pecados de impaciência, petulância, rebeldia e incredulidade. Estes são os pecados reais e devem ser lavados no sangue do Cordeiro. Como essa fonte é preciosa para nós. Quão preciosa é para você que muitas vezes precisa ficar na cama e sofrer, porque ainda peca. Quão preciosa é para nós que temos saúde e força para servir a Deus, porque vemos o pecado em nossas coisas santas e precisamos ser purificados de sua contaminação. Você que vai para o trabalho todos os dias e se mistura com todo tipo de pessoa, quanto você precisa de uma lavagem diária? Vem, amados, vamos juntos dizer, Senhor, perdoe-nos. Eu gostaria de falar um pouco para alguns de vocês que não são do povo de Deus. Suponha que eu resumisse suas vidas e escrevesse dessa forma. Era apaixonado por diversão,
Passava muitos dias em divertimentos frívolos, ficava bêbado às vezes, ocasionalmente usava linguagem profana e assim por diante. Como seria falso se eu dissesse, em tudo isso ele não pecou? Na verdade, em tudo isso, você não fez nada além de pecar. Deus tem fornecido suas mesas, vestido suas costas, mantido sua saúde e prolongado suas vidas. E em tudo isso, você não fez nada além de pecar e agir loucamente em relação a Deus. Quero que você venha então para essa mesma fonte da qual eu falei e clame esta noite: lava-me, Salvador, ou eu morro. Você tem sido o oposto de Jó. Você pecou em todos os seus confortos e suas misericórdias, e nunca mostrou gratidão adequada ao Deus bendito. Você só tem feito mal contra Ele. Que o Senhor nos traga a todos aos seus pés e depois nos ajude em todas as futuras dificuldades a permanecer firmes e não pecar. Eu sei que alguns de vocês estão entrando em provações ferozes. Você tem a perspectiva disso em sua mente esta noite, e sentado aqui você se sente deprimido com isso. Não comece a desanimar, mas seja duplamente diligente na oração. Esteja mais preocupado em ser livre de pecar do que de sofrer, e ore diariamente: Senhor, se queres me guiar por este caminho difícil, mantenha meus pés para que eu não tropece e me preserva até o fim com vestes imaculadas do mundo. Eu não vou pedir mais nada, mas só isso. Pai Santo, me guarde como um filho querido, obedecendo e servindo a Ti com todo o meu coração, alma e força, até que eu suba mais alto para morar contigo para sempre. Que o Senhor os ouça em todos os dias de dificuldade e os preserve até a última hora da vida, sem mancha e irrepreensíveis. Então, Ele será glorificado em você e você terá alegria. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim.
te chamo.